Abri a porta, apareci, a mais bonita, sorriu pra mim. Mamulengo presepada, né? Essa palavra eu adoro, né? Porque ela tem um sentido duplo, né? Presepada, uma coisa assim, mal feita, uma traquinagem, né? É uma presepada mesmo. E ao mesmo tempo ela vem do presépio ali, do menino Jesus, é tão angelical, é tão, não é? O nascimento do Cristo, né? Só que esse Cristo também é presepada, né? Esses bonecos, eles ganham fala, ganham movimento, né? E fazem presepadas também. E aí foi isso, o presepada nasceu dessa formação, desse contato com vários mestres, sobretudo com Carlinhos Babal, do Carroça de Mamulengos, e depois com os amigos aqui em Brasília, em Taguatinga, ali no Teatro da Praça. Eu lembro eu, a Rose, o Nilcinho e o Natinho fizemos a nossa primeira apresentação assim, pública com esse nome, né? Mamulengo Presepada. E dali foi só fazer, continuar brincando. Eu lembro que o Nilcinho foi quem chamou a atenção, disse assim, Chico, esse trabalho dá para a gente ganhar dinheiro com ele. Eu ganhar dinheiro, parecia uma coisa assim, uma blasfêmia, ganhar dinheiro com Mamulengo, com o trabalho, né? Pensava que estava condenado a ser uma coisa assim, marginal no sentido econômico também. Ele falou, não, cara, esse trabalho a gente pode vender, né, nas escolas e tudo. Ele tinha uma visão mais assim, de produtor mesmo, né? E foi genial isso, porque aí ele falou, não, nós temos que ensaiar e tudo. Eu falei, ensaiar? Como é que ensaia Mamulengo? Ensaiar é para covarde. Como é que ensaia sem público? Tem que ter público. Eu falei, não, tem que organizar, arrumar as coisas e tal. E assim foi. Meu pai fez a primeira tolda, minhas irmãs fizeram uma vaquinha, compraram o pano, né, para minha mãe costurar, minha mãe era costureira. Meu pai fez a primeira tolda de ferro, ele era serralheiro. Minhas irmãs fizeram uma vaquinha, a gente comprou os panos, minha mãe costurou. Né, os bonecos a gente já tinha, e aí começamos a brincar com esse nome Mamulengo Presepada. Mas já rapidamente o Nilcinho viajou para o interior de São Paulo e disse, não, pode vir para cá, que aqui já está vendido numa escola, a gente já ia para um hotel. Era um negócio completamente fantástico, não era? Era eu, a Rose, o Zé Regino e o Nilcinho. E o Nilcinho brincava também dentro da tolda. Só que depois ele já foi viajando na frente para poder vender e a gente ia atrás. Quando a gente chegava, ele já ia para outra cidade. Para quando a gente terminasse em uma cidade, já ter outra marcada. Ele visitava e tudo. E foi impressionante isso, porque aí a gente pegou muita experiência. Na época que eu fiquei com o Carlinhos Babal, também do Carroça de Mamulengos, eu peguei muita experiência, porque a gente fez muita escola, vendia nas escolas. Eu passava de sala em sala, nós, não é? De sala em sala. Às vezes eu passava sozinho, fazendo a divulgação. Aí esse era o momento que eu mais gostava, porque eu estava sozinho com os bonecos. Aí eu pegava um boneco e brincava um pouquinho dentro da sala de aula com o boneco na mão, não é? E aí eu fui entendendo por que uma hora as pessoas riem do que eu faço e na outra eu faço a mesma coisa e as pessoas não riem?
O que que há? O que que eu fiz de diferente? Eu mesmo ficava me perguntando, porque como era sala em sala de aula, eu conversava com 500, 1000 crianças assim. Então eu aprendi muito fazendo a divulgação da brincadeira do Carroça de Mamulengos, porque tinha que passar de sala em sala, dezenas de salas de aula, e às vezes eu passava sozinho. E aí, nesse momento, eu colocava um boneco na mão e fazia uma pequena cena com o boneco, falava alguma coisa. Às vezes, as crianças riam, às vezes não. E eu ficava me perguntando, por que será que em algum momento eles riam? No outro eu falei a mesma coisa, eles não riram. Então eu ficava medindo essas coisas, onde estava o que depois eu descobri que chama tiro, né? Onde está aquele momento que você ataca na piada, ou ataca no que você quer, com mais energia, e aquilo causa um impacto e vai causar o riso, né? Então eu aprendi muito fazendo esse trabalho. E eu lembro que aí a gente cobrava um ingresso muito barato, mas que toda criança podia pagar, seria R$2 hoje, assim, ou R$1, uma coisa mínima, que toda criança pagava, e mesmo a criança que não pagasse assistia, não é? A gente não separava, né, quem pagou de quem não pagou. Explicava isso para eles. Tinha uma explicação, uma maneira, né? E depois era o que fazer, então, com o dinheiro que se ganhava, né? O dinheiro estava lá, então quem tivesse necessidade de fazer alguma coisa, fazia com aquele dinheiro, comprava alguma coisa, se tivesse necessidade. E assim foi isso que eu aprendi também com o Carroça de Mamulengos. No Mamulengo Presepada, aí a gente já ia praticando uma coisa mais de produção teatral, porque tinha o produtor que ia na frente, vendia, já tinha um esquema mais profissional. Mas o princípio da brincadeira e da divulgação continuava o mesmo, a gente passava de sala em sala, né, quando era preciso, para vender ingresso, na verdade. Depois todo mundo assistia e a gente explicava que quem não tinha pago também tinha o direito, e se algum momento na vida tivesse o dinheiro e quisesse pagar, podia pagar, que não era nenhum problema pagar no futuro, não. E a brincadeira, daí, que era a brincadeira, o mamulengo, então, que a gente via com os mestres, era um mamulengo, eu achava muito violento, era muita morte, peixeirada e tudo. Até com o Carroça de Mamulengo também, o Carlinho Babau usava peixeira, ele matava cobra com a peixeirada, e o Benedito ainda dava umas cabeçadas assim na ponta da faca, era uma faca mesmo, né? Uma faca peixeira mesmo. E eu depois cheguei no Mamulengo Presepada a usar também essa faca, e brigava, aí tinha polícia, aí brigava com o Benedito batia na polícia e tal. Aquilo sempre não me deixava satisfeito, eu nunca gostei desse tipo de brincadeira. Mas era uma tradição, e aí no começo a gente vai repetindo a tradição, né? Depois eu fui mudando, próprio brincar muito, não é? Nas escolas, aqui em Brasília, ou no interior de São Paulo, depois quando apareceram as viagens para outros lugares também, já ia ouvindo as pessoas perguntando, por que é assim? Porque é a tradição e tal. Isso sem falar no racismo. No racismo a gente já lutava contra, né? Porque o Benedito enfrentava o racismo do Capitão João Redondo. Mas a gente falava também umas pilérias, uns versinhos, né? Até autodepreciativo, que é como eu considero o humor. Tem um humor cearense, nordestino em geral, mas ele é muito característico do Ceará, que é o rir de si mesmo. Tem gente que defende que rir de si mesmo é uma maneira de exorcizar, então, o preconceito e tal. Eu penso que não, eu penso que ele reforça, ele deixa ali na situação que está, ele não liberta, né? Ele não faz com que as pessoas enfrentem. Mas, enfim, toda essa coisa do racismo, o machismo, esse é quando a gente fala que uma coisa é estrutural, é porque é estrutural mesmo, está na gente, né? Aí no começo eu pensava não, que era só os outros que eram machistas, racistas, homofóbicos, né? Conservadores, e faziam o discurso. Mas
eu não via que eu mesmo, sem saber, eu praticava isso. E aí, lógico, os personagens femininos do Mamulengo, tipo, a boneca de pano, era sempre coitadinha, não sei o quê, aí vinha o herói e tal, para salvar ou para defender, ou elas usaram para dançar, mas elas não tinham protagonismo, né? E aí, ao mesmo tempo, eu brincava com a Rose, não é? E ela já buscava a fala da Margarida, ela já buscava o protagonismo na brincadeira, como buscava na nossa relação, na vida real, né? Só que da relação eu não percebia, né? Era o machista, né? Que não se achava machista, que de esquerda e que não sei o que, blá, 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 sempre uma conversa, um papo furado. Que eu fui demorando muito tempo e muito eu aprendi com os bonecos. Então, os bonecos me ensinaram, né? A Margarida, não é? Me ensinou muito disso, porque mesmo depois que Rose não estava mais no grupo, eu já pegava a Margarida e brincava como ela brincava, né? Já procurando, né, uma posição, procurando um lugar, não é, também de protagonismo ou enfrentar o próprio Benedito, né? Que também tem todas as suas contradições. Então, essas coisas da brincadeira, de perceber que, com o tempo, a gente perceber que a brincadeira reflete, né, um pouco a relação da gente, a vida, a visão que a gente tem do mundo. E eu fui construindo essa brincadeira com essa visão de mundo. E sem nenhum problema, porque também nunca tive preocupação em conservar, manter isso, ou isso pode, ou isso não pode, ou isso é, ou isso não é. Porque já estava acostumado, porque a turma os estudiosos, né, a turma da ABTB na época não considerava que a gente fizesse mamulengo. A gente não fazia mamulengo. Para eles, mamulengo era só os mestres, os velhos que estavam lá passando fome, morrendo à míngua, blá, 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 que eles falavam, escreviam e tudo, mas não faziam nada para isso mudar. E não faziam nada, assim, nem no contato, nem no pessoal, não é fazer nada politicamente, não. É não fazer na relação pessoal. É manter, ir lá, pesquisar, estudar, fotografar, entrevistar, depois virar as costas e ir embora. E tchau. Isso era uma realidade. E isso eu aprendi com Carroça de Mamulengos. Isso aqui, mas jamais. Aqui é todo o respeito e tudo que a gente tem é nosso. E tudo que a gente tem é nosso. E o outro precisa, está aqui. O que a gente tem está disponível para o outro também, porque é dele que vem também o que a gente sabe, o nosso ganha-pão também vem com quem a gente aprendeu. Então, esse respeito permanente, pessoal. É claro, isso não muda a situação social de ninguém, mas muda a relação pessoal. Então, a gente sempre se pautou muito por isso. Então, como eu não era considerado que fazia mamulengo, eu não me importava, não é? Eu queria era brincar. Quando fui convidado para ir em 86 para a Argentina, as pessoas falavam, não tem jeito, porque como é que vocês vão falar? Eles não entendem a língua, o mamulengo é baseado na comunicação, né? Mas a comunicação não é só a língua, não é possível. Não, nós vamos, a gente foi convidado, a gente vai. E a gente foi. E quando eu cheguei lá no sul da Argentina, em Necochea, numa escola também na periferia, num lugar cheio de criança correndo no pátio, eu falei, isso aqui eu conheço. Essa situação aqui eu conheço. Eu posso não entender bem o que eles estão falando, mas isso eu conheço. Essa escola é como se fosse lá. Eu falei, meu Deus, por que é tão parecido? Né? Porque, né, essas crianças, eu vou brincar, e vou brincar e vai funcionar. E funcionou. E funcionou, e tinha muita comunicação, muita participação, era como se tivesse que, quer saber, é tudo igual, o público é o público, e a gente brinca, e os bonecos, se não sabem falar, aprende, né? Vai aprendendo, e eles ficavam rindo do Benedito tentando falar umas palavras, né? Como rojo, o Benedito não falava nunca rojo, né? Rojo, e eles riam demais, e ficaram ali, tudo, e assim ia, né?
irro, o Benedito falava mijo, me irro, ele falava mijo, isso era outra coisa. Era sempre, e aí a gente ia trabalhando e se divertindo também, porque sem a preocupação isso pode, isso não pode, esse personagem ou aquele outro, não. E aí foi mudando, a história foi mudando, a nossa história foi mudando, e a gente foi sendo convidado para ir para muitos lugares, e aí para onde a gente foi convidado, até hoje a gente é convidado e vai, não é? Aí as pessoas que trabalharam com a gente, sempre tem mais gente no Mamulengo Presepada, eu não consigo brincar sozinho, nem dois, sempre tem mais gente, né? Então, tem gente que passou e eu esqueço, pode falar agora e esquecer, mas assim, desse início aí com a Rose, com o Nilcinho, o Natinho, depois o Miltinho, né? Isso de brincar com os bonecos também, sem falar nos músicos, porque aí música é uma outra história, porque a gente convida ali o grupo musical que pode tocar, que está disponível, né? Então no início a gente brincou muito com o Paraibola, o trio Paraibola, né? O Zé da Sanfona, o Samuel e o Zureia, né? Na sanfona, zabumba e triângulo. Mas brincava com outros grupos de forró também. Até que passou um tempo, né, a gente passou a brincar músico mais permanente. Por exemplo, a Isabela Brochado. Quando eu comecei a andar e trabalhar com a Isabela Brochado, aí ela que fazia a música, ela tocava, ela já não brincava os bonecos, ela tocava o violão e cantava. Aí as músicas já eram as músicas de Minas Gerais, as músicas que ela gostava. Porque eu achava que não ficava bem ela tocando música nordestina, assim, não pegava, assim, não ficava legal. Eu falei, a música pode ser qualquer música que o boneco brinca, não precisa ser só forró. Não é uma característica, né, estrutural. O que estrutura uma brincadeira não é o conteúdo, é o jeito de fazer, a maneira. Então, é o espírito, é o que o Hermílio Borba Filho chamou de espírito. Tem uma fisionomia? Tem também, tem uma estética. Tem uma estética. Mas agora aí as músicas, o que eles falam, precisa ser adaptado para cada lugar, para cada situação. Aí é que ele vai continuar vivo. Se ficar só repetindo o tempo inteiro, né? Quando a gente começa, a gente repete, mas repetir o tempo inteiro é matar a própria tradição. A tradição precisa se transformar. Então, essas pessoas todas, e depois várias outras pessoas, né, que conviveram comigo, que viajaram comigo e que, né, fazem parte da história do Mamulengo Presepada, e cada um deixou a sua contribuição, não é? Dentro da tolda, brincando, é um número menor, porque também com o tempo eu percebi que uma característica é o solo. O mamulengo é sempre um solo. Tem mais gente dentro da tolda? Tem. Mas essas pessoas estão ajudando, são ajudantes, estão entregando boneco, ou botando mais um boneco para dançar, né? Quando a pessoa começa a fazer a voz do boneco, que ela começa a botar uma cena, aí já está na hora dessa pessoa criar o seu próprio mamulengo, o seu próprio brinquedo. Então assim eu fui fazendo, não é? Eu vi que, né, já era quando, né, a pessoa que estava brincando comigo, né, aí várias pessoas, né, como Walter, né, Fabiola, já tinham condições de brincar, bom, está na hora de montar a sua própria brincadeira, né? E várias outras pessoas. Outra coisa que a gente percebeu é assim, que não tinha concorrência. Quanto mais tivesse, melhor para todo mundo, porque aí a gente criava movimento, né? Se é só um, não é? Não cria um movimento. Mas se tiver dois, aí ali dá dois para nascer outro, para ter outro, né? A gente percebeu que quanto mais gente tivesse brincando, melhor ia ser para todo mundo, não é?
Então, receber quem está interessado. Então, sempre quem esteve interessado foi muito bem recebido, acompanhado, apoiado de todas as formas, né? Então, receber quem está chegando, nossa, tem alguém interessado por essa linguagem, tem alguém interessado pelo teatro popular de bonecos. Então, isso é muito bom para a gente, né? E aí a gente acabou criando um movimento e trazendo mais gente. Tem uma coisa que diferencia a maioria de quem brinca, mamulengo, vive disso, não faz outra coisa. Porque vai ocupando mesmo a vida, ocupa a vida da gente. Como não é uma montagem que a gente monta e depois desmonta, guarda e fica aquele, e passa para outro espetáculo, como a gente acompanha, a gente com o tempo, né, vai percebendo que esses bonecos, esses personagens, eles vieram anterior, eles vêm de antes da gente. Então aquilo que a gente pensou que estava escolhendo fazer, eu vou fazer, eu estou interessado, eu vou estudar, eu vou fazer uma oficina, eu vou não sei o quê, a gente vai percebendo também que a gente foi escolhido, foi chamado, né? Porque todo mestre já ia sabendo, quando chega uma certa idade, a pessoa sabe que vai morrer daqui a uns anos, não é? Ninguém quer, mas vai. Então, vai ter que passar o que sabe. Tem que deixar para alguém, porque morrer com ele é uma pena. É não dignificar a herança que recebeu. Você deixar morrer aquilo com você. Pô, você recebeu, vem de gerações e gerações. Chegou até você e agora vai parar em você. Você tem que ir passando para as outras pessoas, para continuar. Cada um que recebe essa herança tem como que um dever, uma obrigação de passar lá adiante. E não apenas passar do jeito que recebeu. Tem que acrescentar alguma coisa a ela. E acrescentar alguma coisa a uma herança recebida é você atualizá-la. Porque ela tem que dialogar com o presente. Então, se há 50 anos atrás não existiam as tecnologias que hoje existem, não é? O mamulengo de hoje ele tem que falar e tem que incorporar as tecnologias. Senão ele morre, senão ele vira uma coisa do passado, um folclore. Então, receber a herança e acrescentar alguma coisa a ela, não é? Não mudar totalmente, mas alguma coisa você tem que contribuir. E aí cada geração vai contribuindo com sua parte, com sua pequena parte nessa atualização da tradição. Então isso foi sempre uma preocupação nossa, de estarmos dialogando com o presente. É uma característica do mamulengo presepada, mas por quê? Porque a gente percebeu que era assim. Porque na prática, o que é que a gente vê? Sempre uma geração, os mais velhos, reclamando que os mais novos estão mudando tudo, estão fazendo tudo diferente, agora não é mais assim, não, então assim não é, só é assim, não é assim porque era assim, porque eu aprendi assim, porque vai ser sempre assim. Não, isso não é assim. Tudo está sempre em modificação. Era de um jeito porque o povo era daquele jeito, era machista, era violento, era tudo isso, né? Homofóbico, era não, né? Todo mundo é ainda, né? Mas agora a gente está lutando. E como artista a gente tem o dever, né, de provocar mudanças, de criticar, né, esses comportamentos conservadores, de propor, né, novas possibilidades de relação com o brinquedo e entre a gente também. Então, quem recebe a herança tem esse compromisso, não é? De manter, de acrescentar e de receber os que vão chegar, ou seja, de passar adiante essa linguagem, passar adiante essa tradição, né? Esse é o mamulengo presepada. Que agora, nesse momento, a gente está acrescentando o Axeninca, o personagem indígena, né? O mamulengo tradicional tem os caboclos, né? Os caboclinhos, que são indígenas também. E agora a gente está colocando um que vem da Amazônia, uma figura que vem da Amazônia, né?
é um personagem só, uma pequena cena que ele entra, mas ele já está presente, ele já chega aqui, ali no nascimento do filho de Margarida e Benedito, então ele chega também. Então é isso, eu sinto que daqui a 20, 30 anos, esse Axaninca pode ter um papel, né, bem mais significativo dentro da brincadeira, né, que outras pessoas venham a fazer. Então é a introdução de um elemento, de um personagem novo que vai interagindo com os antigos. Vai chegar um tempo, passando um século, 2, não sei quanto tempo, que aqueles, né, de um século atrás não exista mais nenhum, né, e todos já tenham sido renovados, mas a tradição continua, porque essa é a tradição, né, é brincar com os bonecos, porque os bonecos têm um poder de comunicação maior do que o dos atores. Por quê? Não porque eles são melhores do que os atores, é porque eles não são humanos. Como eles não são humanos, eles são uma janela aberta, direta já com a fantasia, com o imaginário, com o inconsciente, né? Então eles já vencem a barreira do corpo humano do ator e já entra na essência do personagem, da figura, da alma, não é? Do que a gente quer comunicar e quer comungar e quer também ter o prazer de estar celebrando, né? Que é esse fenômeno que é o teatro. E quando foi o ponto zero da tradição, quando a tradição começa? Conta esse mito aí pra gente. O mestre, eu perguntei pro mestre Solon, né? Solon, como é que começou o teatro de bonecos? Ele disse, não, primeiro era o boneco, depois é que nasceu o ser humano. Então o boneco é anterior ao ser humano. Então, não tem como saber como começou o boneco. A gente sabe como começou o ser humano. Aí eu disse, foi de barro que, né, Deus construiu de barro. Ele falou, não, isso é a história da Bíblia. O ser humano não é de barro, o ser humano vem da madeira. Por isso, primeiro era o boneco, era a árvore. Aí, aquelas árvores foi tirando a raiz do chão e foi caminhando. Aí foi virando boneco de madeira, depois foi virando gente de carne e osso. Então, primeiro era o boneco, depois era o ser humano. Assim que começou a tradição do boneco. Ou seja, nós somos filhos deles, né? Aí isso inverte completamente, né? E mais, o Solon falava, você vai morrer, mas o boneco não. Então, tudo esse boneco aqui, que você está brincando com ele existe em São Saruê. Em São Saruê existe tudo que você imagina. Tudo que você está imaginando já existe lá em São Saruê. Mas quando você morrer, você vai para São Saruê também. E aí você vai viver nesse mundo junto com os bonecos. É tudo a mesma coisa, você e os bonecos. A gente só é diferente aqui, mas a gente vai embora daqui e os bonecos ficam. Se você cuidar bem dele, se você passar ele para outra pessoa brincar, eles vão ficar, eles vão continuar. Então, cuida bem dos bonecos, que eles são mais vivos do que você. E pensa só em coisas boas. Pensa em coisas boas, porque tudo que você imagina existe. Então, se você fica imaginando uma coisa ruim, ela já está existindo. Então, pensa em coisa boa que ela também já está existindo, né? E aí eu adotei isso como um princípio. E para finalizar? Já tá gravando. Para finalizar aí, qual é o recado que você deixa? É que não tem fim. Estamos em processo contínuo. A gente não sabe quando começou, nem até onde vai. Então, é viver o processo que a gente está, né? Contribuir com ele de alguma forma, com alguma coisa pessoal. Eu acredito que existe alguma coisa pessoal que a gente pode transmitir, né? Ou culturalmente, na convivência, na comunicação, ou mesmo
ou mesmo no código genético também, que eu acredito que a gente passa muito mais do que as características físicas, né, geneticamente. Da mesma forma que a gente recebe, né, a gente transmite também. Então, como a gente é a soma de todas as pessoas que existiram antes de nós, né, a gente vai deixar também para as pessoas que vêm depois de nós também uma parte da gente. Assim, a vida é eterna. Massa. Toda história é uma história, né? Então, tem vários registros de mestres contando como surgiu o mamulengo. Sempre, é claro, o mamulengo surgiu ali na minha volta, né? Com os elementos que eu tenho. Assim como os povos ali da Mesopotâmia diz que o ser humano nasceu do barro, não é? Que era o que tinha ali, entre rios, né? Entre pântanos, só pode ter barro mesmo. E como era a atividade principal daquela cultura, é claro que aquela cultura vai dizer que o ser humano nasceu dali. Então, na nossa cultura, na nossa tradição aqui, tanto o ser humano nasceu da madeira, quanto o mamulengo surgiu aí mesmo, nas senzalas, no tempo da escravidão. Então, o Hermílio Borba Filho registrou no livro Fisionomia e Espírito do Mamulengo. O Altimar Pimentel registrou uma variante também dessa mesma história no Mundo Mágico, do João Redondo, é um livro. E vários mestres também contavam uma variante. Nunca ouvi a mesma história, né? Ela só vira a mesma quando é lida, né? Quando é na oralidade, essa história ela também está sempre em mutação. Mas o importante é que, então, na hora de contar também, eu digo, já que cada um, né, acrescenta uma coisa, eu vou acrescentar a minha parte também nessa história. Então, essa história é misturada de tudo que eu ouvi com o que eu também vou acrescentando. Porque a ficção ela tem um compromisso com a realidade muito maior do que a própria pretensa realidade ou a documentação. Isso é um recorte muito pequeno, é sempre um ponto de vista, né? E no caso da história é o ponto de vista dos vencedores, né? Então, aqui na oralidade, não, a gente tem a possibilidade de falar do ponto de vista dos que foram escravizados, né? E que também hoje são vencedores porque estamos vivos aqui, não é? Então existia no interior de Pernambuco um senhor, capitão, dono de muitos escravos. Ele era perverso, violento, tão violento que quando um escravo adoecia, ele mandava logo matar, porque dizia que escravo doente não dá produção. Mas no meio desses tantos escravizados, tinha um que era praticamente sabido. O nome dele era Benedito. Um dia, o Benedito chegou na lavoura atrasado e o capitão o repreendeu. Por que chegaste atrasado, nego? O Benedito disse, senhor, cheguei atrasado porque minha senhora recebeu a visita da cegonha. Eu sou papai. Que visita da cegonha o quê? Quem recebe visita da cegonha é a minha senhora, que é branca. A sua senhora recebe a visita do urubu. Disse, mas senhor, não é possível. Do mesmo jeito, né, que nós fazemos, nós também recebemos os nossos filhos. E talvez até, quer saber, o urubu faça melhor do que a cegonha. Ah, quer me responder, né? Pois vai responder agora é pro chicote, que eu não tenho conversa com você. E danou a bater no Benedito. Bateu no Benedito, até que o pobre ficou ali desmaiado. Mas o azar, às vezes, age para o lado da sorte. Benedito acordou todo ferido e se embrenhou no meio de um canavial. Depois entrou na mata
e foi procurar a mãe Xambá, que vivia numa cabana, longe. Mãe Xambá sabia remédio para curar muitas doenças. E até o povo da Casa Grande vinha visitá-la e consultá-la para muitas coisas. Então, enquanto Mãe Xambá passava ervas de ossaim nas costas, nas feridas de Benedito, Benedito ali pegou um toco de mulungu e começou a tirar cavaco, assim, com a faca. Foi tirando o cavaco. Quando ele viu, tinha esculturado um boneco com a cara do capitão. Aí Mãe Xambá riu e disse, olha aí, ele está dentro da sua cabeça, você agora botou para fora. É isso aí. Vá-se embora. Agora, antes de ir para a senzala, passe na capela da Casa Grande, que Sinhá Quitéria, a essa hora, está lá rezando. Diga a ela para batizar o seu filho, que é um pedido meu. Ela vai lhe atender. E assim Benedito fez. Passou na capela, conversou com Dona Quitéria, que aceitou ser a madrinha e dar o nome ao filho de Benedito e Conceição. Chegando à noite na capela, Benedito, com aquele boneco que ele tinha esculturado, enrolou uns trapos de pano na mão, ficou atrás de uma esteira por uma porta e quando os amigos chegaram do trabalho, Benedito começou a imitar o capitão com o boneco. Aqui quem está se apresentando é o capitão João Redondo. Se buscar não leva, se levar não traz, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E a turma riu para valer daquela brincadeira de Benedito. Só Tião, que era um puxa-saco, chaleira do patrão, é que correu na Casa Grande e disse, senhor, havia... Benedito está mangando do senhor, fazendo com o boneco tudo que o senhor faz com nós durante o dia. O capitão João Redondo pegou um chicote e disse, agora eu vou matar esse nego de uma peia. Quitéria, ouvindo aquilo, disse, opa, homem, que é isso? Para onde vai? Mata quem? Quero ir lá também ver o que é que está acontecendo. E desceram para a senzala. Chegou na senzala, chegaram, o povo estava tão entretido assistindo a brincadeira de Benedito que nem notaram que o capitão chegou ali atrás com um chicote na mão e Benedito continuando brincando. Oi, eu vou viajar, viu? Vou fazer uma viagem para a capital e vou deixar Benedito aqui tomando conta da fazenda, viu? Vocês obedeçam Benedito, viu? Benedito vai sair daqui, Benedito vai ficar lá na Casa Grande, vai ficar lá esses dias que é para tomar conta de toda a situação aqui e vocês obedeçam mesmo Benedito. Aí Benedito viu que ninguém estava sorrindo mais, porque o povo já tinha visto o capitão João Redondo lá atrás. Benedito botou a cabeça para fora da esteira, pensou, agora me lasquei. Só que o capitão disse o seguinte, tá aí, gostei dessa brincadeira, viu? Agora você vai esculturar um boneco desse aí com a sua cara. E eu quero ver o meu boneco dando uma pisa no seu, senão quem vai lhe matar de uma pisa sou eu, viu? Eu volto aqui amanhã para ver esse seu brinquedo. Pronto, e assim foi. No outro dia, Benedito foi até dispensado do trabalho para ficar esculturando o boneco e cuidando do filho dele e de Conceição. Mas aí, para fazer ele mesmo foi muito fácil. E ele acabou fazendo mais boneco. Fez uma Dona Quitéria, fez um boi, um padre e outros personagens que andavam por ali. Quando foi à noite, Casa Grande e senzala, todo mundo se reuniu, acenderam os lampiões e foram então assistir a brincadeira de Benedito, que começava ele
apanhando do capitão João Redondo, como o João Redondo tinha encomendado a brincadeira, né? Só que a dona Quitéria, que estava assistindo, conversou com o boneco, disse: ei, vamos parar com isso aí, vai matar o meu afilhado de uma surra, é? Né? Aí Benedito aproveitou. Na brincadeira mesmo, ele colocou a dona Quitéria que ele tinha construído. Dona Quitéria entrou, não é? E disse que ia batizar o filho de Benedito, em nome de Baltazar, que é o nome de um dos 3 reis magos, que isso era dia 6 de janeiro, o dia de reis. E assim foi, né? Ficou estabelecido, então, que daquele dia em diante, todo domingo e feriado, Benedito ia apresentar os seus bonecos. E assim foi, e assim é até hoje. Por quê? Quando o capitão João Redondo e o povo da Casa Grande está assistindo a brincadeira, aí o capitão leva melhor, manda e até bate em Benedito. Mas quando lá pela meia-noite essa gente toda volta para casa e na brincadeira ficam só os escravizados, aí tudo muda de figura, é a volta do cipó. Benedito se vinga, batendo no capitão, na polícia e até namorando com Dona Quitéria ou as filhas dela. E assim foi que começou o Mamulengo e assim que ele é até hoje. Abri a porta, apareci. A mais bonita sorriu pra mim. Naquele instante me convenci que o bom da vida